A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Meu Deus, se prepara aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, referente à revista dos adultos. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na terça-feira estreou a lição de número 8, pois a lição de número 7 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 30 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Pastor, e se eu não gostar, eu faço o quê? Vem fazer parte da nossa família também, crente, em nome de Jesus. Já aproveita a oportunidade e deixa a paz do Senhor toda especial para os irmãos da Assembleia de Deus de Itajuípe. Estivemos ali realizando o primeiro simpósio da EBD, foi bênção pura sem mistura, viu? Eita, povo abençoado! A paz do Senhor toda especial para os irmãos da Assembleia de Deus de Serra Grande. E tivemos ali no primeiro Qualifica EBD. Foi bênção pura sem mistura, e um povo organizado, um povo bonito. Olha só, fizeram até um lápis, olha, específico, personalizado da Escola Bíblica Dominical. Primeiro Qualifica EBD da Assembleia de Deus de Serra Grande. Agora eu mando a parte do Senhor todo especial aos irmãos ali da Assembleia de Deus de Valença. Pensa um povo abençoado. Tivemos o privilégio de estar na 7ª edição da Jornada Pedagógica da EBD. Tivemos na 6ª, na 7ª, e já vou estar me preparando para estar na 8ª, se Deus assim permitir, tá bom? A paz do Senhor para todos os irmãos da Assembleia de Deus de Valença. Povo abençoado. E estivemos ali realizando uma oficina. Foram mais de 4 horas. Eita glória! E o povo querendo participar. E louvo a Deus pela vida de cada um que esteve conosco, tá bom? A paz do Senhor, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Mas agora, dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título A Doutrina que dá vida e expulsa os demônios. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Você vai ter acesso ao nosso blog. Clica lá por gentileza no menu Jovens. Lá você terá acesso à nossa dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então preste atenção. Você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas preste atenção. As perguntas devem ser direcionadas para os seus alunos. Você que é professor não pode fazer pergunta e você mesmo responder. Está errado. As perguntas são direcionadas para os seus alunos. Aí o professor diz, mas pastor, eu faço a pergunta, ninguém responde nada, é por isso que eu respondo. Talvez sua turma já se acostumou você perguntar e responder. Com isso, ele já sabe que você vai perguntar e responder. Então, por que eles vão correr o risco de responder errado? Por isso, não vão responder. Daí faz o seguinte, direcione as perguntas e não responda nada. Ah, pastor, e se ninguém responder, você também não vai responder. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte, o que significa doutrina?
Pergunte para a sua turma. Quais são as doutrinas bíblicas? Olha, o que tem a ver doutrina com expulsar demônio? Será que expulsar demônio também é uma doutrina? Meu Deus amado, o que será que esses jovens vão estar respondendo, viu? Pergunte também qual a forma correta de expulsar demônio. Olha, e o que é que uma pessoa não pode fazer quando for expulsar um demônio? Será que a sua turma sabe? Deixa aqui nos comentários também, tá bom? Se você for ver, essas perguntas estão dentro do nosso contexto com relação ao título. Eu acho interessante você perguntar e deixa a turma participar, que vai ser uma aula sensacional. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, doutrina que dá vida e expulsa demônios. Meus irmãos, a vida cristã é formada de doutrinas, ensinamentos, palavra de Cristo. E você sabe muito bem que nós seguimos as doutrinas de Cristo, nós seguimos as doutrinas dos apóstolos que estão na Bíblia Sagrada. Toda a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes tem que estar de acordo com as doutrinas bíblicas. E nessas doutrinas bíblicas tem vários ensinamentos com relação a expulsar demônios. Como é que nós devemos expulsar o demônio? Como impor a mão? O que fazer? Falar em nome de quem? Perguntar o quê? Pode ou não pode perguntar? Pode ou não pode falar? Meu Deus amado, você vai dar espaço ou não espaço para que o demônio possa estar falando? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. É tudo isso que nós vamos estudar nesta lição. Por isso, fica conosco até o final, porque aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Presta bem atenção. Presta atenção para você explicar essa parte aos seus alunos. Cristo veio para dar vida, restaurar, transformar, meu Deus amado, levantar, erguer, motivar. Cristo veio para salvar e libertar as pessoas. Aquele que vem com a intenção, com o foco de matar, de destruir, de roubar, não é Cristo. Não é Cristo e nem vem de Cristo. Preste atenção. Aquelas pessoas que vêm com a intenção de matar sonhos também, roubar o seu lugar, sua posição, destruir os teus propósitos, destruir os teus sonhos, esses não são de Deus. Estes são secretários do inimigo, viu? E tome cuidado, porque secretário do inimigo, tome cuidado, porque secretário do inimigo tem tudo que é lugar. Então, Cristo veio para dar vida, para restaurar, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu te pergunto, teu comportamento, tua atitude, a sua posição, a sua forma de falar, está dando vida ou está destruindo vida? Meu Deus, será que estou apertando o juízo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Converse com a sua turma, irmãos. A nossa palavra, a nossa atitude tem que ser de sempre estar ajudando a outra pessoa e jamais destruindo nem matando ninguém, porque Cristo veio para dar vida e é por isso que eu tenho uma vida de Cristo Jesus. É por isso que você está vivo, porque Jesus te deu a vida e tem te colocado de pé. Eita glória! Dando seguimento, vamos para o resumo da lição. Observe. A doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pelo qual ele liberta e dá vida aos que creem e obedecem. Ou seja, Cristo prega, ensina aquilo que ele é, aquilo que ele vive. Olha, tem muitas pessoas ensinando, mas não vivem o que ensina. Jesus amado, e Cristo ensina aquilo que ele é. Ele ensina com seu exemplo, com seu comportamento, com as suas atitudes. Tem muitas pessoas por aí falando bonito, pregando bonito, doutrinando bonito, mas, no entanto, o seu caráter, meu Deus, o seu caráter não reflete aquilo que ele ensina. Isto é errado. Você precisa ser luz, você precisa ser sal, você precisa ser exemplo. Te pergunto, será que é fácil ser exemplo? É fácil ensinar sobre ser exemplo, mas ser só o sangue de Jesus. Que Deus possa nos dar graça, mas nos dar sabedoria. Chama a atenção dos seus jovens, que nós precisamos ser diferente mesmo. Chama a atenção dos seus jovens, nós precisamos ser diferente. Cristo nos chamou para sermos diferentes. Não é à toa que precisamos nascer de novo.
precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo fala muito de atitudes novas, comportamentos novos, novas falas, nova veste, um novo comportamento, uma nova atitude, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida, mas nós precisamos transmitir paz, amor, precisamos demonstrar a nossa diferença. Se tu és santo, mostre que tu és santo. A Bíblia diz o seguinte: quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Te pergunto, tu é santo ou tu é sujo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, viu? E faça essa mesma discussão, essa mesma pergunta com os seus alunos e deixe a participação. Eu acho interessante quando você, que é professor, levanta discussões interessantes e deixa a turma participar, opinar, falar aquilo que entendeu. Mas tem professor que só ele fala, só o sangue de Jesus. Mas esses professores que passam a aula toda falando, não estão me assistindo não, viu? Porque os professores que estão me assistindo estão aprendendo da vaga, da vez e voz aos seus alunos. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é a nossa leitura de segunda até sábado. Tem professores que não valorizam essa leitura. Presta atenção, lá no meu Instagram, pegue endereço aí, por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias, em nosso Instagram, eu estou postando a leitura diária. Um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, fazer pergunta, falar o seguinte: quem consegue explicar? Quem entendeu? Júnior, você vai ficar na responsabilidade de explicar a leitura diária de terça, de quarta, de quinta. Quem explicar melhor, com áudio ou por escrito, a leitura diária de sábado vai ganhar um brinde na aula. Deixa a sua turma participar, coloque essa turma para falar em nome de Jesus. Então, leitura diária de segunda-feira. Deus ordena às autoridades. Terça, Jesus ensinava com autoridade. Quarta, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Quinta, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Sexta, Jesus tem poder sobre a morte. Sábado, o poder de Jesus sobre os homens. Domingo é o título da lição, a doutrina que dá vida e expulsa os demônios. Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Recomendo fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Presta bem atenção. Sempre que é possível, coloque sua turma para ler a palavra. Procurar versículos da Bíblia Sagrada. Isso tudo ajuda a aprendizagem. E você sabe, quem liberta o homem não são as suas palavras, mas a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada liberta o homem do pecado. É a palavra de Deus que gera vida no ser humano. Por isso, sempre que é possível, coloque sua turma para ler a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Presta atenção. Por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que doutrina e obras caminham unidas. As obras realizadas pelo Senhor Jesus revelam o seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com suas obras, esta lição mostrará que ambas são inseparáveis e que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. Presta bem atenção. Todo cristão tem que ter o propósito de realizar algo para Deus. Não é somente conhecer a palavra, é praticar a palavra, ensinar a palavra. Ou seja, todo cristão salvo, liberto, ele vai ter obras. O cristão que conheceu a Cristo, que foi liberto do pecado, segue o ensinamento de Jesus, ele precisa fazer algo. As obras têm que estar em evidência. Logo, preste atenção, não existe esse negócio de crente de banco. Na igreja não existe esse negócio não, viu? Na igreja de Cristo não. Pode ter na sua congregação, pode ter na igreja que você congrega. Olha, que é chamada igreja local. Pode ter pessoas aí dizendo o seguinte: eu não faço nada na igreja, eu sou crente de banco. Na sua igreja local, pode ter pessoas assim. Mas a igreja que vai morar no céu é uma igreja que trabalha, é uma igreja que busca, é uma igreja que tem obras para apresentar a Cristo. Te pergunto, qual é a sua obra? Qual a tua ocupação? O que é que você faz na igreja? Quando eu falo, preste atenção novamente, quando eu falo que todo cristão precisa trabalhar, não estou dizendo que tem que ser o pregador, tem que ser o pastor,
tem que ser o cantor, tem que ser o tocador. Não é isso. Mas cada cristão tem uma chamada específica. Ser porteiro, ser recepcionista, visitar, orar, compartilhar, ajudar, zelar da igreja. Tudo isso são trabalhos que precisam estar acontecendo na sua igreja. E você pode muito bem fazer. Todo cristão precisa trabalhar para Cristo. Todo cristão precisa ter boas obras. Te pergunto, qual a tua ocupação? O que você tem feito na sua igreja? Eu falei na sua igreja, que tem pessoas que só acham bonito, só quer fazer as coisas na igreja dos outros. Faça na sua. Ajude a sua igreja local, onde você congrega, crescer e se desenvolver, porque assim você estará cumprindo com a sua missão em nome de Jesus e terá autoridade de Deus. Presta bem atenção. Se você anda em Deus, fazendo a vontade do Senhor, você vai ter autoridade para expulsar demônios. Vai ter autoridade de realizar milagres, porque os milagres, expulsar demônio, essa autoridade, Deus constituiu a sua igreja e você faz parte dessa igreja. Por isso, saiba utilizar o dom que Deus te deu. Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título a autoridade da doutrina de Cristo. No item 1, o conceito de autoridade. Observe, a autoridade é um termo amplo e abrangente, motivo pelo qual precisamos defini-lo. O sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à autoridade de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela ser digna de toda aceitação. Certa vez, os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele. Então, o mestre indagou aos 12 discípulos, dizendo: Quereis vós também retirar-vos? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava afirmando a autoridade da doutrina que procede de Jesus. Portanto, a autoridade da doutrina de Cristo está relacionada ao fato dele ser Deus e a fonte de toda autoridade. Presta bem atenção. Cristo, ele tem autoridade para falar, para ensinar, dada pelo próprio Deus, e ele é Deus. Cristo, enquanto esteve aqui nesta terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. E a sua autoridade, enquanto homem, foi dada pelo próprio Deus. É por isso que ele falava de Deus, ele expulsava demônio, realizava grandes milagres, porque estava fazendo em nome de Deus, porque tinha essa autoridade. A autoridade de Cristo, ela é divina. É por isso que eu, enquanto cristão, você, enquanto cristão, precisa obedecer e executar e estar debaixo dessa autoridade. Jesus amado, é isso mesmo. Os jovens da sua turma precisam estar debaixo da autoridade de Cristo, porque a autoridade de Cristo, ela é divina e é digna de toda aceitação, confirmação, porque é a verdade. Ei, Jesus amado, porque é uma verdade absoluta e isso ninguém pode negar. Tem pessoas por aí negando a divindade de Cristo, negando a autoridade de Cristo, mas eu conheço a autoridade de Cristo. Você conhece a autoridade de Cristo por causa da palavra de Deus. Por causa dessa revelação especial que é a palavra do Senhor, por causa da revelação especial na sua vida, Cristo transformou você. Você recebeu a palavra, aceitou a palavra, se converteu a Cristo e por isso foi mudado, transformado. A palavra de Cristo mudou a minha vida e eu tenho a certeza que mudou sua vida também. Quantas pessoas que agora estão me assistindo aqui, por gentileza, teve a sua vida mudada, transformada por Cristo Jesus? Deixa aqui nos comentários. Eu fui mudado, eu fui transformado por Cristo, que eu vou deixar para o Senhor também todo especial. Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título a autoridade que habilita. Observe, a autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprir a sua missão. No texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, o Senhor Jesus designa os seus discípulos a representá-lo em expedições missionárias. O poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizarem milagres no nome de Jesus.
A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição de mensagem do Evangelho. A autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa, razão pela qual Jesus mostra aos seus discípulos que eles não deveriam desfalecer quando fossem rejeitados, pois na verdade as pessoas estariam rejeitando ao próprio Senhor que os enviou. Sendo assim, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço do reino, inclusive na difusão da sua doutrina. Presta bem atenção. Você é comedor de farinha, ei Jesus amado, sabe? Você é um ser humano, você tem suas falhas, tem os seus defeitos, mas no entanto, quando nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, somos transformados pelo seu poder e a sua autoridade, nós temos assim o privilégio de representar Cristo aqui nesta terra. Logo, nós podemos fazer menção do seu nome, e o nome de Cristo tem autoridade. Então, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você tem autoridade constituída por Cristo através da sua vida. Cristo nos dá autoridade para expulsar demônios, para realizar grandes milagres, para pregar a sua palavra, para sermos representantes de Deus aqui nesta terra. Logo, todo cristão salvo em Cristo, liberto em Cristo, tem autoridade dada pelo próprio Cristo, que se faça menção do seu nome, que utilize o seu nome para expulsar demônios, para realizar curas, milagres e maravilha, porque nós temos essa autoridade. Se você estiver doente, ou conhecer alguém que esteja doente, esteja orando, coloque a sua mão e eu creio que Jesus Cristo vai estar curando, porque Deus nos deu essa autoridade. Se você está passando por uma situação adversa, ore a Deus, repreende em nome de Jesus, porque nós temos autoridade, mas a autoridade não é nossa, não é por merecimento, não é porque você é digno, mas é por causa de Cristo na sua vida. Quem segue a Cristo, anda em Cristo, obedece a Cristo, tem autoridade para realizar milagres em nome de Jesus. Eita glória, você tem autoridade. Você pode fazer mais. Ei, Jesus amado, você pode pregar mais, cantar mais, evangelizar mais, realizar milagres mais, porque esta é a vontade de Deus. Agora, tudo isso, presta bem atenção, todos esses milagres, essa operação de maravilha, não é para engrandecimento próprio. Não é para crescimento do seu nome. Não é para você se enriquecer por causa disso. Não é para você ganhar presente. É para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra não é para engrandecimento próprio, não, crente. É para a glória de Deus. Que ele cresça e que eu diminua. Ei, Jesus amado. Mas tem muitas pessoas por aí procurando fama, reconhecimento. Vigia, pelo amor de Deus. Quem és tu na fila do pão, crente? Obedeça a Cristo. E tudo aquilo que nós fazemos é sob a sua autoridade. Eu estou aqui realizando a obra do Senhor com relação a EBD, pregando, ministrando, ensinando, porque Cristo me deu esta autoridade, mas toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Você crê? Deixa aqui, por gentileza, um brado de glória, se você crê que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, veio de Cristo. É Deus abrindo as portas para te abençoar. Mas, no entanto, não se exalta não, viu? Não pense que você é melhor do que os outros, mais bonito do que os outros. Vigia, crente. Fica na direção de Jeová, fica no prumo de Jeová, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título Autoridade Confirmada. Observe, a autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que as suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. Na conclusão do Sermão do Monte, vemos que os ouvintes ficaram maravilhados, pois o mestre os ensinava com autoridade e não com os escribas. A autoridade de Jesus o distingue dos escribas, cujo discurso eram vazios e desconexo da verdadeira autoridade, enquanto o Senhor a possuía, como explica Matthew Henry. Cristo, sobre a montanha, mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. Dessa forma, quando Cristo ensina as almas através do seu Espírito, ele ensina com autoridade. E ele disse, haja luz e houve luz. A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e a sua doutrina digna de toda aceitação, haja vista ser ela de natureza divina. Presta bem atenção. A autoridade não é grito,
Meu Deus, autoridade não é autoritarismo. A autoridade vem através da sua atitude, da sua postura. Cristo ensinava e vivia o que ensinava. Cristo ensinava de acordo com a palavra de Deus. Cristo fazia, ensinava e vivia segundo o padrão bíblico, segundo a vontade do Senhor. Então, Cristo não precisava gritar, se impor, mostrar a sua grandeza, não precisava de nada disso, mas ele falava com autoridade, porque ele falava, ensinava aquilo que ele vivia. As pessoas podiam ver, observar a vida de Jesus para ver se aquilo que ele ensinava, ele fazia. Por que isso? Tem muitas pessoas, igualmente os escribas, querendo ensinar, querendo falar bonito, o que deve, o que não pode, mas, no entanto, não vive. Então, se eu não vivo uma vida de oração, eu não posso falar de oração. Se eu não vivo uma vida de jejum, eu não posso falar de jejum. Se eu não vou para o culto com frequência, eu não posso falar de participação, de estar cultuando, porque eu não cultuo com frequência. Eu só posso falar, ensinar aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. E Cristo vivia segundo a vontade do Senhor. É por isso que ele tinha autoridade para falar de Deus, porque ele demonstrava com as suas ações, com o seu comportamento, que estava sendo obediente ao seu Pai. Você está entendendo aqui o mistério? Tem muitas pessoas dizendo por aí que tem conhecimento, que tem habilidade, que tem autoridade porque é pastor, que... Calma, vigia. A autoridade é dada por Deus. Olha, presta bem atenção. Os escribas tinham autoridade constituída pelo homem, mas, no entanto, não seguia a vontade do Senhor. Não pregava o que estava na vontade de Deus. É por isso que Jesus Cristo, lá na montanha, no meio do mato, tinha mais autoridade para pregar e ensinar do que os escribas sentados na cadeira de Moisés. Ou seja, esses escribas só tinham autoridade do homem, mas faltava autoridade divina. E a autoridade divina é conquistada com oração, com consagração, com vigilância. Presta bem atenção. Para você conseguir a autoridade do homem, presta bem atenção. Para você conseguir a autoridade dada pelo homem, muitas das vezes, só precisa você comprar, bajular, meu Deus amado. E tem muitas pessoas conseguindo autoridade, entre aspas, somente bajulando, comprando. Mas a autoridade de Deus não vem comprando, não vem com bajulação, vem com a vida de oração, de consagração. Eita glória, é orando e consagrando. Mas presta bem atenção, mesmo essa autoridade vinda de Deus sobre a sua vida, você precisa respeitar as autoridades. E tem muitas pessoas que falam o seguinte: eu sou de Deus, minha autoridade é de Deus, só quem manda na minha vida é Deus, eu faço o que Deus quer. Calma, calma, calma. Você pode ser de Deus, estar sujeito à vontade de Deus, ter sido ungido por Deus, mas espera o tempo de Deus. Mas a sua coroação, o seu reconhecimento vai vir do homem. Presta atenção, Davi, escolhido por Deus, chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas quem foi ungir ele como rei não foi Deus, foi Samuel, o profeta. Ou seja, quem vai te dar honra, quem vai te ungir, olha, é o homem. É Samuel. E Jesus amado. Daí a necessidade de você respeitar as autoridades constituídas por Deus. Vigia, cuidado com o seu comportamento. Você entendeu o mistério? Você é chamado por Deus, capacitado por Deus, escolhido por Deus, vai exercer o seu ministério segundo a vontade do Senhor. Mas para isso, quem vai te ungir, quem vai te separar, quem vai te designar para exercer algumas funções é o próprio homem de Deus. É o pastor da igreja, é a liderança designada por Deus. Ou seja, Deus vai tocar no coração do seu pastor, da sua liderança, e tu serás honrado, professor, sobretendente, diácono, auxiliar e assim por diante. Então, qualquer autoridade constituída por Deus precisa respeitar, honrar as autoridades constituídas por ele aqui nesta terra, viu? Vigia. Por gentileza, aumenta o som agora, aumenta o som. Vou te perguntar o seguinte: e você está respeitando as autoridades constituídas por Deus? Você respeita o seu pastor?
O seu superintendente da EBD você está respeitando? Vigia, vigia e Deus fala contigo. Meu Deus, estou lhe falando, aqui o alimento é forte, viu? Pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Só peço o seguinte, gostou? Se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Agora tem um convite todo especial para fazer para você. Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil com o pastor Giovanni Santos. É bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a doutrina de Cristo da vida ao homem, no item 1, morte espiritual. Observe. O pecado tornou a morte e os seus danos uma triste realidade, inclusive a morte espiritual, já que biblicamente o homem sem Deus é descrito como morto espiritualmente. Nesse caso, qual o sentido de morte espiritual? Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados, e nos mostra algumas características dessa condição, como, por exemplo, cometer práticas ilícitas deliberadamente, viver de acordo com os padrões deste mundo que é inimigo de Deus, desobediência e seguir os desejos da carne. Sendo assim, a morte espiritual faz do homem inimigo de Deus, que pratica tudo que desonra e contraria ao Senhor, e somente o Espírito pode reverter tal situação. Presta bem atenção agora, viu, professor? Deus disse a Adão lá no Jardim do Éden, que ele não deveria comer, porque no dia que eles comessem, estariam morrendo. E, no entanto, ele comeu e não morreu fisicamente. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles não morreram fisicamente, mas, no entanto, morreram espiritualmente. Por que isso, pastor? Porque o pecado mata a pessoa espiritualmente. Praticar pecado, viver no pecado, faz com que a pessoa esteja morto espiritualmente, logo, não pode desfrutar da comunhão com Deus. Não pode desfrutar, não pode receber as bênçãos do Senhor por causa da sua morte. Pergunta a você, quem está morto pode falar? Quem está morto pode receber algum presente? Quem está morto pode receber algum benefício? Você vai falar que não. Assim também acontece na vida espiritual. A pessoa que anda no pecado, pratica o pecado, vive para pecar. Você sabe disso? Tem pessoas, irmãos, que vivem para pecar. E eu falo sempre o seguinte, são os profissionais do pecado. Olha, tem pessoas que são profissionais do pecado, ou seja, acorda pensando em pecado, passa o dia todo pecando e vai dormir pensando, sonhando com pecado. Porque isso são pecadores profissionais, vive para cometer pecado. Agora, o cristão que teme a Deus, que serve a Deus, ele não pode pecar. Presta bem atenção, nós não podemos pecar, mas eu te pergunto, nós pecamos?
Eu creio que você falou que sim. Por que nós pecamos? Porque nós não vigiamos, tomamos cuidado, não oramos o tanto que deveria orar, nós não vivemos uma vida de vigilância. Por isso, caímos em tentação, caímos no pecado por falta de vigilância. Mas na mesma hora, pelo amor de Deus, já tem que se humilhar, pedir perdão, se arrepender. João disse o seguinte: filhinhos, não pequeis. Olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Jesus Cristo intercede por nós a nosso favor. Então, o crente não pode ser profissional do pecado, não pode viver pensando no pecado, não pode organizar, planejar, premeditar o pecado. Às vezes, ele pode ceder à tentação, porque não estava pronto, não estava preparado, não estava pronto, não estava fortalecido e caiu em tentação. Pastor, e essas pessoas que caem em tentação, pastor, vai ser salvo? Não. Não tem para onde fugir. Ah, pastor, mas eu caí em tentação. Pronto, se arrependa, busque a Deus, se humilhe, confesse e tem perdão de Deus. E se você fizer isso verdadeiramente, você vai morar no céu. Agora, vou te perguntar o seguinte: é fácil se arrepender de alguma coisa que você gostou? É fácil arrepender de alguma coisa que para sua carne, por seu desejo, foi bom? Você vai me falar que é difícil. E realmente, daí a necessidade que é melhor você não pecar. Porque como é que você vai conseguir se arrepender de algo que o seu corpo gostou? De algo que trouxe prazer para a sua vida? Por isso que é melhor não pecar. Agora, se pecar, tem um advogado. Podemos conversar com Deus, podemos conversar com Jesus, pedir que Deus tenha misericórdia na nossa vida, nos perdoar, se humilhar diante dele e deixar o pecado. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: então eu posso pecar hoje e pedir perdão, e amanhã eu peco de novo. Eu peco hoje e peço perdão e peco de novo. Vigia, crente, pelo amor de Deus. Você e eu, nós não somos profissionais do pecado, não. O pecado em nossa vida tem que ser por um acidente, uma falta de vigilância. Não pode ser prática contínua, não. Não podemos viver no pecado, porque nós já nascemos de novo. Você é a nova criatura. Eita glória! Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, pastor, não tem mais condenação, não? Calma, não é isso, não. A Bíblia diz que, portanto, agora não há condenação nenhuma. Eita glória! Mas não é para todo mundo, não. É para quem não anda segundo a carne. É para quem faz a vontade do Senhor. É quem anda segundo o Espírito que não tem condenação. E a pessoa que anda segundo o Espírito não vai viver na prática do pecado. Ei, Jesus amado, viu? Converse com a sua turma, mostre para a sua turma, faça aquela discussão sensacional para movimentar essa turma dos jovens, viu? Nós vamos dar seguimento, viu? Segundo tópico, segundo item, que traz por título: a vida de Cristo. Observe, Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas, afinal de contas, que vida é esta? Há muito que dizer sobre a vida de Cristo. Afinal, ele é a própria vida. Esta vida contrasta com a morte espiritual, conforme descrita anteriormente. Paulo afirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo, como fruto da reconciliação adquirida pelo sofrimento na cruz, que faz do reconciliado uma nova criatura, tanto em suas práticas como em sua posição diante de Deus e dos homens. Jesus disse a Nicodemos sobre a nova vida que ele dá e que somente por ela que o homem pode ver e fazer parte do reino de Deus. Em outras palavras, o ser humano, quando ele peca, presta bem atenção, ele adquire para si a perdição, a morte espiritual. Mas também quando o homem aceita Cristo, ele adquire a vida eterna, porque Cristo, ele é a vida. Presta bem atenção para explicar direitinho para a sua turma, tá bom? O pecado gera a morte espiritual, o distanciamento de Deus, a barreira para não receber as bênçãos do Senhor. Mas, no entanto, se essa pessoa que está morto espiritualmente, está morto espiritualmente por causa do pecado, se encontrar com Cristo, entregar sua vida a Ele, se arrepender do seu pecado, ele vai estar recebendo a vida. Eita glória! É por isso que vai nascer de novo, porque cada um de nós estávamos mortos no pecado, distanciado de Deus, afastado da glória do Senhor. Nós estávamos mortos espiritualmente.
Mas quando aceitamos a Cristo, que é a vida, eita glória, Jesus Cristo, ele é a vida. Quando nós aceitamos a Cristo, entregamos sua vida a Ele, nós agora nascemos de novo. Não nascemos mais do pecado. Não nascemos mais para viver a prática do pecado. Não vivemos mais na mentira, na prostituição, na fornicação, meu Deus amado, na inveja, na arrogância, na prepotência. Nós não andamos mais na prática do pecado. Por quê, pastor? Porque nascemos de novo. Eita glória! E agora somos uma nova criatura. E essa nova criatura precisa andar, falar, se vestir, se comportar diferente. Porque presta atenção, se você que é vivo, se você que tem vida, se você que aceitou a Cristo, anda igualmente às pessoas que estão mortas espiritualmente. Que diferença é essa? Que novo nascimento é esse? Logo, quem nasceu de novo vive diferente das pessoas que estão mortas espiritualmente. E eu vou te perguntar, e você pergunta na sua turma: e você está vivo ou está morto? E você está vivo ou você está morto? E isso não são as suas palavras que vão responder, são suas atitudes, são seus comportamentos. Que eu creio que nessa hora todo mundo fala: eu estou vivo, glória a Deus. Mas, no entanto, quem vai estar respondendo é a sua vida, é o seu comportamento. Eita glória, viu? Vamos apertar o juízo desse povo novo aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: doutrina de vida. Observe, Jesus é a vida, logo suas palavras e seus ensinamentos também são vida. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus, como na sua conclusão da parábola do filho pródigo, no diálogo com a mulher samaritana, na mensagem que pregou após a multiplicação dos pães e peixes, na conversa com Marta enquanto consolava pela morte de Lázaro, além de tantos outros textos bíblicos que afirmam essa verdade. Jesus diz que suas palavras são espírito de vida. Esse texto reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus e o fato de que suas palavras produzem vida. Portanto, resposta à pergunta: que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. Ou seja, o ensinamento de Cristo gera vida nas pessoas. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você está ouvindo a palavra, meditando na palavra, você está ouvindo e recebendo vida, porque a palavra de Deus vai gerar em você. Olha, que estava morto espiritualmente, não tinha comunhão com Deus, não tinha vida com Deus, não tinha esperança mais, mas quando você ouve a palavra, eita glória, começa a gerar vida, você nasce novamente. Preste atenção, o homem no pecado está morto espiritualmente, mas quando esse homem que está morto, quando essa árvore que foi cortada, quando essa pessoa que está morta espiritualmente começa a ouvir a palavra, meditar na palavra, receber a palavra de Deus vai gerar nele vida, vai estar restaurando a vida dele, vai estar renovando as suas forças, vai estar motivando, incentivando. Daí, essa pessoa que estava morta espiritualmente começa a falar, a pregar, a cantar, a trabalhar para Jesus, porque está recebendo vida. Você está entendendo? A palavra de Deus gera vida nas pessoas. Muitas pessoas da Bíblia Sagrada que estavam mortos espiritualmente, não tinha comunhão, não tinha mais vida espiritual, não tinha mais família, estavam destruídos. Mas quando receberam o Evangelho, quando receberam a palavra de Deus, suas vidas foram mudadas, transformadas, restauradas. Da mesma forma, muitos jovens da sua turma também estavam mortos espiritualmente, mas ouviram a palavra e tiveram suas vidas restauradas para a glória de Deus. Você está entendendo aqui o mistério? A palavra de Deus gera vida. Daí a necessidade de nós estarmos pregando a palavra, ensinando a palavra, mas uma palavra cristocêntrica, uma palavra que Cristo esteja no centro e não o homem. Nós não pregamos palavras motivacionais, nós não podemos pregar e ensinar coisas motivacionais, porque não é nosso papel. Nosso papel é pregar Bíblia, é falar a verdade, porque a palavra de Deus gera vida para as pessoas que a ouvem. Você está recebendo vida hoje, porque está ouvindo a palavra de Deus. Eita glória! Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico,
que traz por título A Doutrina de Cristo e os Demônios. No item 1, a doutrina de Cristo e suas obras. Preste atenção. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele percorreu vários lugares anunciando o evangelho do reino e fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo e anunciando o evangelho do reino. Observe que as obras de Jesus sempre estiveram conectadas à sua mensagem e aos seus ensinos. Suas obras nunca estão separadas de sua doutrina, inclusive o seu poder de expulsar demônios. A doutrina de Cristo é ampla e tem como propósito que conheço a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ela se fundamenta em quem ele é, conforme a declaração de Pedro. Presta bem atenção. Existe o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, o homem cru, o homem natural, não consegue ver. Mas você que é espiritual consegue ver e sentir o mundo espiritual existente, onde existem demônios que fazem de tudo para destruir a nossa vida, destruir a nossa comunhão, destruir a nossa igreja. E Cristo Jesus veio para desfazer, acabar, destruir toda a obra do inimigo. E essa destruição passa por mim e por você, ou seja, temos autoridade dada por Deus para expulsar demônios, para desfazer toda a obra do inimigo. Deus nos deu autoridade e podemos também utilizar o nome de Cristo, para realizar grandes obras, em especial a libertação de muitas pessoas que vivem no pecado e oprimidos pelo diabo. Ou seja, nós temos autoridade de Deus para realizar a sua obra, para pregar o seu evangelho e realizar maravilhas e milagres. E também expulsar demônios na vida das pessoas. Muitas pessoas que você conhece podem estar oprimidas pelo diabo, mas você tem autoridade. Você pode utilizar o nome de Jesus e assim realizar maravilhas e prodígios em nome de Jesus. Agora, para isso, precisa ter uma vida de oração e consagração a Deus. Será que eu tenho? Será que você tem? Muitas pessoas gostariam de ter poder, autoridade, mas isso, poder e autoridade, vem de joelho, de oração, uma vida de santificação, de busca a Deus constante. As coisas não vão cair do céu, não. Deus não vai te usar porque você quer ficar famoso, reconhecido. Todos os dons são dados de acordo com a vontade de Deus e a necessidade da igreja. Agora eu preciso buscar, orar e consagrar minha vida a Deus. Você está entendendo aqui o mistério? Deus te chamou e lhe deu autoridade. Faça o uso dessa autoridade em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Os demônios reconhecem Jesus. Observe, os demônios conhecem Jesus, sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade e se encurvam diante do seu poderio. Os evangelhos relatam que quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno viu a Jesus de longe, se prostrou e o adorou. O reconhecimento dos demônios em relação a Jesus pode aparecer um ato de adoração, mas segundo Richard, este não foi em absoluto um ato de adoração, mas o reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus. Os demônios se submetem e respeitam tanto a Jesus quanto a sua autoridade. Presta bem atenção. Você sabe muito bem que Deus ele criou anjos. Presta atenção, Deus ele criou anjos. E, no entanto, os anjos resolveram desobedecer a Deus. Em especial, nós falamos Lúcifer, resolveu desobedecer a Deus. E, presta bem atenção, um terço significa o seguinte: a cada 10 anjos, 3,33 resolveram seguir a Lúcifer, ou seja, desobedeceram a Deus. E estes anjos que desobedeceram a Deus, saíram do propósito de Deus, deixaram de obedecer a Deus para seguir a Lúcifer, passou agora a ser chamado, a ser reconhecido, que perdeu a sua autenticidade, perdeu a sua comunhão, perdeu a sua inocência, e passou agora a ser chamado de demônios, e vive para destruir o homem, e vive para fazer com que o homem possa pecar contra Deus. Porque se eles, que foram criados superiores ao homem, imagine só quando eles veem um homem adorando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Senhor.
ou seja, um ser inferior, no caso nós, enquanto homens, somos inferiores aos anjos, mas, no entanto, estamos adorando a Deus. E isso faz com que os demônios não gostem e façam de tudo para que nós venhamos desistir, parar de adorar a Deus. Mas, no entanto, esses anjos, que são chamados de demônios, entram na vida das pessoas e começam a atormentar, direcionar, guiar os seus passos. E precisamos tomar bastante cuidado, porque os demônios estão aí. A partir do momento em que a pessoa começa a desobedecer a Deus, pecar, se distanciar do Senhor, não ter uma vida de oração, de consagração, não faz a vontade do Senhor, estão sujeitos, presta bem atenção, estão sujeitos a viver na dependência desses demônios, a ter sua vida guiada e direcionada pelos demônios. E precisamos tomar bastante cuidado, porque você conhece muito bem situações em que a pessoa era cristão e caiu endemoniado na igreja. Por que isso, pastor? Porque não vigiou, não tomou cuidado, anda na igreja, mas anda brincando. É momento de se consagrar a Deus, é momento de buscar o Senhor para repreender todo o mal. Mas, no entanto, mesmo com toda essa autoridade, com esse poder que os demônios têm, no entanto, quando Cristo Jesus chega, nos dá autoridade, nos dá poder, ei, Jesus amado, nós podemos utilizar o nome de Jesus para repreender todo o mal, que Cristo veio para desfazer toda a obra do inimigo. Logo, mesmo se as pessoas estiverem endemoniadas através da sua vida, através da sua comunhão com Deus, fazendo uso do nome de Jesus, porque o seu nome não tem autoridade não, viu? Mas o nome de Jesus tem. Eita glória! O nome do pastor Giovanni, meu Deus, quem é o pastor Giovanni na fila do pão? Mas o nome de Cristo tem poder para expulsar demônios. Você sabia disso? Vou até perguntar, você já teve a oportunidade de expulsar demônios? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: os demônios são expulsos. Observe. Depois de uma expedição missionária, os discípulos, com entusiasmo, deram o seguinte relato a Jesus: pelo teu nome, até os demônios o sujeitam. Os discípulos estavam corretos, pois o mestre, ao realizar milagres, inclusive, libertando pessoas de espíritos imundos, mandou que os discípulos de João Batista, que estava preso, testemunhassem acerca disso. O domínio de Jesus sobre os demônios advém de sua natureza e autoridade divinas, bem conhecidas pelo Espírito, maus que o reconhecem. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia que sua identidade fosse confirmada pelo diabo. O que fica claro é a autoridade de Jesus e seus ensinos ser reconhecido até mesmo entre os demônios. Presta bem atenção aqui, viu? Irmãos, tem pessoas por aí tentando fazer shows, entretenimento com a expulsão de demônio. Essas pessoas não aprenderam com Jesus. Presta bem atenção. Jesus não deu vez e não deu voz aos demônios. Cristo não deixou ser adorado. Cristo não quis fazer nenhum tipo de show para expulsar um demônio. Mesmo que eles quisessem conversar, reconhecer a grandeza de Jesus, Jesus não deu ibope. E tem muitas pessoas por aí dando um grande show, fazendo entretenimento com expulsão de demônio. Esse não é o princípio bíblico. Pastor, não pode perguntar nome. Pastor, não pode perguntar endereço. Pastor, não pode perguntar propósito. Meus irmãos, o propósito de todo demônio é matar, roubar e destruir. Você não pode acreditar, até porque o pai dos demônios é o mentiroso. Como é que você vai acreditar naquilo que eles estão falando? Como é que você vai acreditar naquilo que eles estão falando se são filhos do mentiroso? Filho de mentiroso também é mentiroso. Vigia, pelo amor de Deus. Os demônios, irmão, seguem a vontade do diabo. Por isso, vive no pecado. Por isso, desobedece. Por isso, são mentirosos. Por isso, fazem de tudo para enganar o povo de Deus. Daí, quando você for expulsar, utilize o nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Não fica conversando, não fica brincando, não fica fazendo entretenimento, porque isso não vem de Deus e na Bíblia Sagrada não dá respaldo algum para esse momento, tá bom? Te pergunto, você já viu alguma pessoa expulsando o demônio? Você já expulsou o demônio? E se fosse você, o que você faria?
Como você expulsaria um demônio? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando a todos, lançamos a nossa terceira turma do curso para professores da EBD. Se você tiver interesse em estudar comigo no meu curso, estou deixando aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo tem um link para você possa conhecer o nosso curso. Está bênção pura sem mistura. Agora vamos para a nossa conclusão. Infelizmente, é muito comum tratar de obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos. Isso tem causado danos dos mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Ou seja, tem muitas pessoas aí querendo trabalhar para Cristo, ser cantor, ser pregador, meu Deus amado, envolvido com o ato de trabalhar, de servir a Cristo, mas não estão seguindo a doutrina de Cristo. Se você quer trabalhar para Cristo, se você quer ser um representante de Cristo, primeiro precisa seguir e cumprir a doutrina. Tem pessoas aí, irmão, que são pregadores, mas não seguem e não aceitam as doutrinas de Cristo. E está errado. Vigia. Você está entendendo aqui o mistério? Tem pessoas querendo fazer o ofício, querendo trabalhar para Cristo, ser representante de Cristo, mas, no entanto, não observa as doutrinas de Cristo. E está errado. Está fora do propósito de Deus. Amém? Pergunta a você o seguinte, está gostando dessa aula? Você entendeu, mas já se inscreveu no canal? Não acredito, pelo amor de Deus. Você está comigo até agora e não está inscrito? Vigia, crente, pelo amor de Deus. Se inscreveu agora, foi? Deus te abençoe, viu? Meus irmãos, agradeço a vocês o carinho, a recepção, os comentários, a inscrição. Vocês que são membros, vocês são bênção pura sem mistura. E já vou avisando, viu? Não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica que está sensacional. Vamos para a nossa dinâmica sem demora. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A doutrina que dá vida e expulsa demônios. Meu Deus, é forte o alimento, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na terça-feira estreou a lição de número 8, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Pastor, e se eu não gostar, se inscreva também, crente. Vem participar da família do Descomplicando a Teologia, porque aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título A doutrina que dá vida e expulsa demônios. Presta bem atenção, viu? Essa dinâmica é sensacional. Para essa dinâmica, recomendo você pegar uma caixa, sabe, forrar toda de preto. Uma caixa assim misteriosa, tá bom? Pode ser uma caixa misteriosa, toda de preto. É somente a sugestão. É somente para chamar a atenção do povo. Destacar. Pode ser uma caixa, pode ser um envelope, pode ser uma lata, tá bom? Eu, por exemplo, né, vou pegar aqui minha taça abençoada. Olha que taça bonita do Descomplicando a Teologia. Receber aqui quando nós conseguimos 40k. Tá bom? Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Você vai precisar levar para a sala de aula alguma caixa misteriosa, algum envelope, alguma lata enfeitada.
Forre, pinte, deixa tudo preto. Passe uma caixa misteriosa. Sabe por quê? Já que nós estamos falando acerca do ensinamento de Jesus, das doutrinas de Jesus, eu fiz o seguinte, eu pesquisei e separei aqui alguns não de Jesus. Tudo aquilo que Jesus Cristo disse, que está escrito nos evangelhos, com relação que nós não podemos fazer. É isso aí, são cerca de 15 versículos que tratam acerca do que o cristão não pode fazer. O que os discípulos de Jesus não podem fazer, que são os ensinamentos, que são as doutrinas de Cristo que expulsa demônios. Para isso, você precisa ter vida no altar. Olha só o título da lição, a doutrina que dá vida e expulsa demônio. Para isso, precisamos seguir o ensinamento de Cristo. Você entendeu aqui mistério? Para essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar de uma caixa misteriosa para colocar aqui as referências bíblicas com relação aos não de Jesus. O que foi que Jesus Cristo disse que nós não podemos fazer? Calma, vou passar para vocês aqui agora, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros todos esses materiais, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal e assim receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Mas agora, sem demora, pega por gentileza caneta, caderno, para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês aqui agora cerca de 15 versículos de ensinamentos que Cristo disse: não podeis fazer, não podeis pegar, não podeis falar. Você vai pegar essas referências, colocar num pedacinho de papel e colocar dentro da caixa misteriosa, tá bom? Pegou caneta, pegou caderno, veja suas referências. Ensinamento de Jesus que nós não podemos fazer, presta bem atenção, não temer, observe. Referências Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É forte, né? Não acumular tesouros terrenos. Referência, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrompe, onde os ladrões escavam e roubam. Jesus amado, tem gente fazendo isso, viu? Mas observe, não julgar de maneira injusta. Referência a Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Não servir a dois senhores. Observe. Referências Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer-se a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ainda não resistir o mal com o mal. Observe o seguinte. Referência a Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a tua face direita, voltar-lhe também a outra. Ainda mais, não orar com motivação erradas. Observe. Referências Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para ser visto dos homens. Tem gente fazendo isso, viu? Sétimo, não se preocupar em excesso. Referência a Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comemos, que beberemos, ou com que nos vestiremos.
Oitavo, não negar a Jesus. Observe. Referência a Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não deixar de perdoar. Observe. Referência a Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22. Observe. Então Pedro aproximou e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É forte. 10º, não pôr obstáculo às crianças. Veja só. Referência a Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. 11. Não ser ansioso sobre o futuro. Referência, Mateus capítulo 6, versículo de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu mal. Agora o 12º, não ignorar a necessidade dos outros. Veja só, referência a Mateus capítulo 25, versículo 45. Então lhe responderá: Em verdade vos digo, que sempre que eu deixardes de fazer um destes mais pequenino, a mim o deixardes de fazer. 13º, não ser hipócrita na adoração. Referência a Mateus capítulo 15, versículos 7 a 8. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 14º, não deixar se contaminar pelo mundo. Referência a João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ainda 15º, não desprezar o menor serviço. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Meu Deus amado, 15 versículos de Jesus acerca de coisas que nós não podemos pensar, não devemos fazer, não devemos escolher, tá bom? Você vai estar pegando essas referências bíblicas já com o versículo, tá bom? Você vai colocar no pedacinho de papel a referência bíblica aqui, ou o versículo, vai colocar na caixa misteriosa, vai chegar na sua sala de aula e vai aplicar da seguinte forma: deixa a caixa em destaque para que todos possam ver. E você vai falar o seguinte: veja só, aqui nessa caixa eu trouxe aqui 15 versículos de coisas, situações que Cristo diz que nós não podemos fazer, nós não podemos ser, nós não podemos aceitar. Olha, são 15 não de Jesus. Ei, Jesus amado, é bênção, viu? Aí, após você informar para os seus alunos, você vai pedir que cada aluno, ou alguns alunos, venham até a frente, pegue o versículo, vá ler em voz alta e, depois disso, vai escolher um aluno para entregar, tá bom? Quando fosse dando um presente para o aluno, ele vai ler, ele pode explicar o que ele entendeu e vai precisar presentear algum colega, para que esse colega possa seguir esse ensinamento de Jesus, tá bom? Pergunta a você o seguinte: você entendeu a dinâmica? Vai modificar, vai alterar? Pastor, eu não gostei de tal referência, pode mudar? Fique à vontade, meus irmãos. Eu passei aqui algumas informações, algumas sugestões de atividade que você pode aplicar na sua turma, tá bom? Se quiser mudar alguma referência, aumentar, diminuir, fique à vontade em nome de Jesus. Eu só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E já sabe, né? Você é bênção pura sem mistura. A paz do Senhor, até a próxima aula, se Deus assim permitir.